Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, continuando nesse aconchego do inverno e poder contar com a sua companhia. Disponha de uma xícara de café bem quentinho, com muito afeto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E nesta edição, entre outras coisas, vamos conversar sobre a importância do hábito da leitura. Um hábito tem que começar a fazer, né? E assim, no meu caso, às vezes você pega um livro e não gosta, tenta outro, até você conseguir um que te dê curiosidade, que te divirta, né? E aí, para se divertir é isso, você tem que ver alguma coisa que te preencha, te estimule. Eu gosto de ler principalmente antes de dormir, porque é uma coisa que me relaxa. Então, para mim, a parte da noite é uma hora excelente porque te tranquiliza e a partir do momento que você começa a fazer isso mais vezes, você vai pegando o hábito e consequentemente vira uma rotina. Eu, particularmente, antigamente não tinha o hábito da leitura, né? Até que uma pessoa me apresentou um livro que é Mudança de Hábito. E aí, nesse livro, fala que para você agregar um hábito novo e um hábito bom, você deve fazer aquilo um pouquinho todo dia durante 21 dias. E aí eu comecei a ler uma página do livro todo dia durante 21 dias. E aí eu não consegui mais parar de ler. Eu acho que quem não lê tem que começar a ver os livros de outra forma. Não, isso aqui é muito grande, eu não vou conseguir ler. Não, eu acho que primeiro você tem que começar a procurar o que você gosta. Eu me interessei por esse tema, então um livro que vai levar algo para a sua vida e você realmente colocar e dizer, não, eu vou parar para ler, vou tirar um tempo. Então, mesmo que na correria, você sempre andar com aquele livro na mão, qualquer minutinho você para e lê, você vai se ocupando e vai ver que vai terminar um livro bem rápido. E tornar aquilo bem habitual, sempre tentar ler um pouco mais todo dia. E para enriquecer essa conversa, na entrevista desta edição, vamos conversar com Marcos Brando. Marcos é pedagogo e escritor, mora no município de Anchieta e trabalha na unidade do Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, no município de Piúma, que fica na região sul do estado do Espírito Santo. É autor de 3 livros, sendo que o terceiro está saindo do forno. Autografando Destinos é um livro que fala sobre um escritor chamado Simon Cloud. E aí eu vou deixar no ar a questão de Simon Cloud existe, Simon Cloud existiu. Quem é Simon Cloud? Porque as pessoas que já leram já começaram a fazer essa pergunta e eu prefiro que as pessoas leiam para descobrir. O Simon Cloud é um escritor que, ao autografar os livros, aquelas dedicatórias acabam se tornando reais em alguns casos, porque é como se ele estivesse fazendo a leitura de uma mão, sabe? Mas ele coloca ali no livro o que ele pensa em relação àquela pessoa e tem alguns casos que acontecem e aí por conta disso ele passa a ter alguns problemas. Alguns passam a chamá-lo de charlatão, outros passam a chamá-lo de profeta, outros passam a chamá-lo... E aí, no decorrer da história, muita coisa acontece e aí a gente fica aí. Simon Cloud existiu ou existe? É seguindo juntos com Marcos Brando que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos e vamos insistir sempre aqui que para adquirir o hábito da leitura e curtir de forma continuada o prazer de uma boa história contada nos livros, é preciso seguir algumas rotinas. Então vamos ouvir o que tem a dizer a estudante Duda Menezes na nossa dica de leitura desta edição.
A dica número 1 é uma coisa que sempre funcionou muito bem pra mim durante a minha vida inteira, que é separar alguns minutos por dia dedicados à leitura. Ou seja, você vai adequar a sua rotina para colocar um horário de leitura. Pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser 30 minutos, pode ser 1 hora, vai depender de você, do seu tempo, de como você vai arrumar a sua rotina. Mas é sempre possível encaixar ali em algum momento do dia alguns minutinhos de leitura, nem que seja um pouquinho, né? E isso já vai te ajudar a criar um hábito de leitura todos os dias. A dica número 2 tem ligação com a dica número 1, que é priorizar a leitura, ou seja, se você quer ler mais, se você se faz essa pergunta, como ler mais, isso quer dizer que você já tem essa vontade. Então você precisa apenas priorizar isso na sua vida, na sua rotina, nos seus dias. A gente acaba se distraindo muito ao longo do dia com redes sociais. Qual é aquele momento que a gente fica ali, sei lá, às vezes 30 minutos só em feed de Instagram, Facebook, enfim. Muita gente eu sei que faz isso, eu também passo muito tempo nas redes sociais. Então, priorizar a leitura é nada menos que colocar a leitura em primeiro lugar em algum momento do seu dia também. Me perguntam como eu leio muito, eu costumo receber essa pergunta, mas ao mesmo tempo, gente, se eu estou lendo, eu deixo várias séries passar porque eu prefiro estar lendo. Não que eu não assista, eu assisto também séries, filmes, mas eu tento administrar meu tempo e eu realmente sempre priorizo a leitura, eu acabo priorizando. Então, às vezes, eu deixo algumas coisas passarem, enfim, porque eu estou com mais vontade de ler. Priorizar a leitura é uma forma muito simples de ler mais, porque você vai pegar aquele seu momento, aquele momento que você tem de lazer, aquele momento parado que você estaria fazendo outra coisa, sei lá, assistindo televisão, assistindo um filme, assistindo uma série nas redes sociais, e vai usar esse momento do dia para ler um pouco. E na nossa dica de livros, vamos acompanhar as sugestões de leitura de Winnie Pereira, para que você possa comprar esses livros e ter o prazer dessa leitura estando em casa, junto com seus familiares e amigos. Pode rodar a dica. Olá, aqui o Winnie de novo falando, trazendo muitas dicas de livros para vocês hoje que estão disponíveis no nosso sebo A Toca. Então eu trouxe para vocês hoje alguns clássicos da literatura de língua portuguesa, como por exemplo O Primo Basílio, do grande escritor português Eça de Queiroz, que conta a história de Luísa, que vive um casamento muito tranquilo, mas ao mesmo tempo sem amor com Jorge, na época aí da burguesia, né, de Lisboa, do século XIX, até receber a visita do primo Basílio, por quem ela se apaixona e que cria uma confusão na vida dessa família. Temos aqui o nosso primeiro romance naturalista da história do Brasil, que é um romance de denúncia do escritor carioca Aloysio de Azevedo, que saiu em 1881 e que conta a história de um relacionamento entre um homem negro e uma mulher branca na capital do Maranhão no século XIX e denuncia o racismo estrutural e o preconceito. Então já era um livro de denúncia, que é a especialidade do Aloysio de Azevedo, que era jornalista. E também desse autor nós temos o clássico O Cortiço, de 1889, que também é um romance de denúncia, que vai fazer a denúncia dessas moradias coletivas do Rio de Janeiro no final do século XIX, que eram muito insalubres, era onde se jogava a população indesejável, e ele vai contar a história de vários moradores do Cortiço, e era chamado Cabeça de Porco naquela época. É isso aí, pessoal. Acesse a Lojinha Toca no Instagram ou faça contato via WhatsApp e adquira livros para ótimas leituras, chegando em sua casa via correios com segurança e tranquilidade. Essas informações estão também na página do Facebook do nosso programa Sim para a Literatura. Vai lá e se joga! Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos conhecer um pouco da professora Iracema, que lançou recentemente aqui em Linhares um livro de literatura infantil, cujo resultado financeiro das vendas será para ajudar crianças carentes. Literatura na Veia. Eu sempre gostei muito de criança. Eu sou pedagoga, professora, e eu sempre gostei muito de criança. E vendo também na escola que a necessidade era muito grande de alimentos. As crianças desmaiavam com fome. A maioria eram abaixo da linha da miséria e da pobreza. Então, eu vendo isso, eu sempre escrevi e resolvi, então, fazer um projeto individual. Esse projeto é meu, não tem patrocínio. E para ajudar as crianças, parte da obra, quem lê essa parte que vai ver, parte dos lucros da venda do livro vai ser
para alimentar as crianças que não têm voz e nem vez. Ela também nos contou sobre o sentimento de ver o seu livro sendo trabalhado pelas crianças da escola. É emocionante, porque hoje eu até chorei emocionada. Porque quando você ajuda alguém, você se ajuda mais você do que a própria pessoa. Quem recebe, quem se doa, recebe muito mais do que quem recebe a sua doação. Eu sou uma pessoa feliz, não sou de reclamar. Por quê? Porque eu me dou aquilo que Deus me deu, o dom que Deus me deu. Então eu me sinto muito realizada, muito satisfeita com essa obra. E para dizer que falamos das flores, vamos juntos com as novas gerações de leitores na coluna Participação de Telespectadores. Vamos que vamos! Bom, eu sempre tive um auxílio dos meus pais, da minha família, né? Eles sempre me incentivaram muito a ler, mas os meus professores sempre tiveram uma influência muito grande nesse processo de leitura. Eles indicavam livros, eles me incentivavam e mostravam para mim que a melhor forma de eu viajar, de eu poder estudar, era lendo, porque ler é você viajar sem sair do lugar, é você entrar num mundo totalmente diferente. Meu pai e minha mãe sempre me incentivaram a ler porque eles acreditam que a leitura abrange novos mundos. Com a leitura você ganha conhecimento, não só para português, mas para várias outras matérias. E os meus professores sempre me incentivaram a ler. Eles acreditam na mesma forma, porque com a leitura, além de português, como eu disse, matemática, quando você for fazer alguma questão, você precisa saber interpretar. Então eu acredito que seja isso. É seguindo juntos através das trilhas da literatura que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Marcos Brando. Ô Marcos, de que forma que seu hábito de leitura interferiu e vem interferindo na sua prática de escrita? Então, Pereira, o hábito da leitura, eu acho que ele interfere na prática de escrita de todos os escritores, né? Porque quando a gente lê, a gente, na verdade, imagina. Então, quando você está imaginando, você está exercitando a tarefa, que a tarefa nossa de escritor é exatamente imaginar e depois colocar no papel. Então, só que quando você lê, você está imaginando o que um outro colega fez, né? O que um escritor fez, produziu. Então, assim, o hábito da leitura, ele é como se fosse um exercício, sabe? Você vê muita gente indo para a academia para exercitar, para fazer com que o corpo fique legal. Mas a gente precisa também exercitar a mente. Então, o hábito da leitura é fundamental para quem escreve. Então, quando eu leio, eu estou sempre exercitando o meu intelecto, né? E depois, quando eu vou escrever, aquele exercício ali vai colaborar para a minha produção. Você fez uma comparação interessante. A pessoa, quando, por exemplo, faz atividade física na academia ou faz uma caminhada, etc. e tal, interfere na questão do resultado físico, né? Você melhora a força muscular, melhora a respiração, né? Fortalece os órgãos, o corpo, o coração, o pulmão, mas melhora também a qualidade de vida da pessoa. Sim. O hábito da leitura interfere na qualidade de vida da pessoa, Marcos? Sim. Por quê? Sim. Olha, tem um teórico, né, chamado Dilmei Francisco Flecker, né? E o Flecker fala o seguinte, que a falta de acervo léxico, ou sua grande limitação, ele prejudica a compreensão, a expressão. Então, e nada melhor do que a literatura para nos dar esse acervo léxico. Você poderia dizer, mas quando você escuta uma pessoa falando, contando uma história, ele também adquire um acervo léxico. Mas a pessoa, quando ela está contando uma história, ou o professor, quando está na sala de aula falando alguma coisa, ele adquiriu aquilo que ele está falando através da leitura. Então, essa leitura,
assim como você citou a questão do exercício, do preparo para o corpo, essa leitura, ela vai preparar te dando esse acervo léxico. E você tendo esse acervo léxico, é onde você consegue se expressar, você consegue conversar. Observe que as pessoas que leem, geralmente, elas têm muito mais facilidade na comunicação, que eu acho que é meio que isso que o Flecker nos diz, né? Você, na área de educação, você trabalha como pedagogo, então você tem uma formação que é fundamental, por exemplo, para desenvolver um projeto pedagógico numa escola, né? Sim. Como é que você tem percebido o incentivo à leitura nas escolas, por exemplo, no ambiente do IFES, do Instituto Federal, já que você trabalha nessa instituição, é sempre interessante colocar, é uma instituição de ensino público, né, em nível federal. Por favor, Marcos. Então, eu quero até ir um pouco antes do IFES, né, porque eu trabalhei também em escolas municipais, escola estadual, não só no IFES. Como pedagogo. Como pedagogo e como regente de sala também. E você sabe que uma profissão, assim, um cargo que tem ajudado bastante nisso, e não seria diferente, são as bibliotecárias. E uma vez, Pereira, numa reunião pedagógica, eu vi a bibliotecária falar uma coisa que eu falei assim, graças a Deus que ela disse isso. E aí, vamos embora por aí. Ela disse, gente, parem de ficar mandando os alunos para a biblioteca como se fosse um castigo. Ah, você não fez sua atividade de casa, não? Então vai para a biblioteca, vai copiar, não sei o quê. Porque se você transforma a biblioteca num local de castigo, você acaba empurrando os alunos para longe dos livros. Eles acabam querendo não ir mais para aquele ambiente. Criando uma resistência. Já que a leitura torna-se uma punição. Isso. Né? E assim, eu observo durante esse meu trajeto, dessa minha trajetória como pedagogo, que muitos professores têm sim muita boa vontade em tentar trazer o prazer da literatura. Porém, talvez o caminho que se use não seja o mais adequado, né? Às vezes você quer obrigar o aluno a ler um clássico, quando na verdade a maioria ali gostaria de ler um outro livro. O clássico é importante sim que a gente coloque o aluno para ler o clássico para que ele entenda de fato quem foi Machado de Assis, Lima Barreto, Joaquim Manuel de Macedo, enfim. Mas a gente precisa também estar antenado para o mundo do aluno, sabe? É muito interessante quando você vê Paulo Freire falar da questão de a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra, mas nós também precisamos fazer uma leitura do mundo, a leitura da leitura de mundo do aluno, sabe? Esse aluno faz essa leitura de que forma? De onde vem esse aluno? Qual o contexto em que ele está inserido? Porque aí, assim, a gente vai conseguir, de fato, inserir uma literatura que vai trazer prazer para eles. Imagine você chegar numa sala de aula e você colocar para eles lerem Triste Fim de Policarpo Quaresma. Poucos alunos... Que é o livro do Jorge Amado. Não, na verdade é o Lima Barreto. O Lima Barreto. Lima Barreto. Então, assim, muitos alunos vão ter dificuldade em gostar do livro. Mas se você coloca o seguinte, gente, eu vou colocar uma lista de livros aqui, biografia do Ronaldinho Gaúcho, Jorge Amado, você coloca um livro lá, você coloca vários livros e mande que eles escolham. Então vai ter aquele aluno que é mais ligado ao esporte, que vai escolher aquela biografia do Ronaldinho Gaúcho. O outro que é ligado, que gosta de novela, vai escolher. O outro que gosta de programas de reality show, vai escolher um livro da biografia de alguém ali. Então, a partir daquele momento, você começa a construir o leitor, né? Então, você é pedagogo, é pai, tem outras responsabilidades. Como é que você está organizando seu tempo para escrever? Então, Pereira, eu geralmente pego as ideias muito em contato com as pessoas. Como a gente não tem tido contatos, Agora, durante a pandemia. Durante a pandemia, e eu sempre anoto as minhas ideias no bloco de notas e tal. E eu tenho feito o que agora? Eu estou pegando todas as ideias que eu tinha anotado no bloco de notas e estou escrevendo, né? E aí eu vou escrevendo. Mas pouco antes disso, eu já tinha começado e concluí um livro, até um livro infantil esse, que é Iulia, Uma Beleza de Lagarta. Que, na verdade, o livro infantil, o que eu acho interessante no livro infantil, não é só a questão do pai dar um livro para a criança, é o fato de você ler para a criança, sabe? Porque aí você envolve não só a criança, mas a família toda, né? E eu estou fazendo isso, sempre que eu posso, eu desço, né?
eu tenho um espaço embaixo de casa, eu desço, aí pego as minhas ideias, que eu escrevo no bloco de nota, mas lanço, encaminho para mim por e-mail mesmo, e aí vou ali então concatenando as ideias, e aí as ideias vão virando um texto. Legal. E se eu não faço isso, os personagens acabam me perturbando a cabeça. Se confundindo. Você precisa registrar cada personagem. Isso. E uma pergunta, Marcos, antes da gente terminar, para falar do próximo livro que você vai publicar, que já está mais ou menos na gaveta, quase pronto, não é isso? Sim. Você já perdeu o controle de um personagem? Já. Ele começou na sua cabeça com um formato, e quando você colocou esse personagem no livro, ele saiu de uma outra forma? Já. Isso acontece com frequência, isso eu não nego, porque na verdade você cria um personagem, a impressão que dá é que eles tomam o controle de você, não você o controle dele. Um exemplo disso é A Fada de Algodão. A Fada de Algodão... Seu segundo livro. Esse foi meu segundo livro. Segundo livro. Isso. A Fada de Algodão, eu tinha a ideia de escrever sobre a mulher de algodão, que era, quando criança, né, aquela coisa toda de que era uma professora em que os alunos mataram a professora, retalharam ela com gilete, e essa mulher de algodão aparecia no banheiro e matava as crianças. E aí eu queria escrever para fazer justiça a essa professora, ela de vítima passou a ser vilã. Mas quando eu comecei a escrever, a história mudou totalmente. Tomou outro rumo. Tomou outro rumo. A personagem me fez escrever outra coisa. Aí virou A Fada de Algodão. Interessante que quando eu escrevo A Fada de Algodão, e aí entra essa coisa, né? Hoje tem uma coisa que a gente tem que falar que eu acho bem legal, que é a questão dos críticos, né? Os críticos populares, que são os booktubers. Eu acho bacana, eu acho que isso ali, sabe, são jovens que leem e falam sobre o seu livro e tal e tal. Isso eu acho fantástico. Mas assim, o que é perigoso é quando as pessoas olham apenas um título e já tiram a impressão dele. A questão das conclusões. As conclusões dele. E teve um momento... Conclusões sobre o livro, sem ler o livro, sem ler o livro. Apenas pelo título. Isso, e eu tive uma situação que eu achei fantástico. Eu não fiquei... Minha filha ficou assim, essa pessoa está falando isso. E não te conhece, pai. Porque a pessoa falou assim que eu estava sendo preconceituoso em escrever A Fada de Algodão, escrevendo uma loira e tal. E, no entanto, A Fada de Algodão, ela é filha de um negro, entendeu? A mãe dela é loira e o pai é negro, que era um escravo. E ela também, a característica dela, ela tem um cabelo preto. Ela é fada de algodão porque ela usa umas bolinhas de algodão. Não é porque ela é loira, mas a pessoa já tirou a conclusão que eu era racista, sem saber nem que eu sou negro. Olha, aí você vê assim... mas eu achei fantástico porque algumas pessoas já tinham lido e as pessoas começaram a me defender, falaram assim, olha, você está falando isso é porque você não leu a história toda. Não leu a história toda, você não leu nem o começo. Porque não fez o esforço que deveria fazer. Que deveria fazer, porque na verdade o escritor é negro, o pai da fada é negro, a fada, ela é miscigenada, então ela nem é loira e você está falando que ela é loira. Então, assim, isso é perigoso também. Ô, Marcos, para a gente finalizar, já agradecer. Eu que agradeço. Pela disponibilidade de você ter vindo de Anchieta, no sul do estado, aqui em Linhares, né? Isso. Para participar com a gente. Em um minuto, Marcos, fala do seu próximo livro, rapidamente. Isso. Autografando Destinos é um livro que fala sobre um escritor chamado Simon Cloud. E aí eu vou deixar no ar a questão de Simon Cloud existe, Simon Cloud existiu. Quem é Simon Cloud? Porque as pessoas que já leram já começaram a fazer essa pergunta e eu prefiro que as pessoas leiam para descobrir. O Simon Cloud é um escritor que, ao autografar os livros, aquelas dedicatórias acabam se tornando reais em alguns casos, porque é como se ele estivesse fazendo a leitura de uma mão, sabe? Mas ele coloca ali no livro o que ele pensa em relação àquela pessoa e tem alguns casos que acontecem e aí, por conta disso, ele passa a ter alguns problemas. Alguns passam a chamá-lo de charlatão, outros passam a chamá-lo de profeta, outros passam a chamá-lo... E aí, no decorrer da história, muita coisa acontece e aí a gente fica aí. Simon Cloud existiu ou existe? Final da história, vamos esperar. O pessoal ler o livro para saber, né, Marcos? Exatamente. Qual a previsão de lançamento? Ele, na verdade, ele está publicado já, né? Está na plataforma da Amazon e agora, 30 de julho, né, chega para mim os exemplares. Eu até nem trouxe porque, né, a gente antecipou essa nossa visita aqui. Mas 30 de julho ele já está, na verdade, na plataforma da Amazon. Marcos, mais uma vez, obrigado pela sua presença no programa Sim para a Literatura. Seu DNA já está registrado aqui no estúdio da TV Sim.
Eu que agradeço, Pereira. Pereira, muito obrigado pelo convite. Agradeço a você e continue com esse trabalho que tem sido maravilhoso para todos nós. Não só para os escritores, mas para os leitores também. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal e vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.